Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, e sempre destacando que o nosso objetivo é alcançar você. Você que é um operador de máquina, você que é um encarregado de campo, um técnico, eh, você que mostrou algum interesse por terraplanagem, quer aprender, você que é o dono da obra, uma casa que você vai fazer uma escavação ou vai fazer um aterro para fazer sua casinha, ou você que é um sitiante, também precisa fazer escavação e corte aterro para fazer sua implantação da sua casa, sua piscina. Você fazendeiro que quer fazer um silo, precisa escavar, para fazer um dique para barramento, para piscicultura, uma barragem. Você da cidade que precisa fazer uma, uma represa, né? Para captar água, piscicultura, enfim, qualquer um que mexe com escavação aterro vai fazer uma terraplanagem ou uma fundação sobre o solo. E estamos aqui querendo ajudá-lo e participar do seu projeto que passa a ser nosso. Quero te servir para você ter êxito, ter custo baixo no prazo que você quer fazer e com a qualidade melhor que podemos atingir. Bom, nessa mini aula, então, nós vamos falar dos parâmetros geotécnicos de cálculo e agora focado numa escavação, né? Quando você escava um terreno, você tem que escavar com uma certa inclinação. Se você escavar de uma forma errada, né, de uma forma guiada pelo instinto de fazer uma escavação, né, você provavelmente vai fazer uma bobagem. Bobagem do ponto de vista da engenharia civil. E é bom lembrar que a engenharia civil ela deve ser feita por engenheiro civil credenciado, ou seja, que tem o CREA, isso é coisa da sociedade, não fui eu que inventei, né? Até tem algumas coisas que eu não gosto muito, mas enfim. Então tem que ter CREA, ser um engenheiro civil, tá lá com os impostos pagos, né? Seguir normas brasileiras, tem normas. Então, é lógico que num grande empreendimento, em tese, todo mundo deve saber das normas. Mas eu não estou falando com grandes empreendimentos aqui, ou empreendedores, ou trabalhadores. Eu estou falando com todos, né? O que se chama de maior, menor, que é mais consciente, menos consciente, o que tem mais dinheiro, menos dinheiro, tem mais cultura, menos cultura, mais inteligência, de todos, né? Porque todos eu quero agregar algum valor no que já sabe, né? Então, nos solos, que devemos saber avaliar nas escavações dos solos de corte e aterro, é exatamente começar fazendo topografia do terreno, né? Fazer sondagem no terreno, definir as camadas representativas do terreno, coletar as amostras dessas camadas, fazer ensaios de laboratório, dependendo da finalidade da escavação e dependendo da finalidade dessa escavação e do que vai estar em cima e embaixo, em termos de edificações, né? Executar a escavação de acordo com as especificações técnicas, que nós precisamos fazer o projeto tem as especificações técnicas, para a gente poder fazer o controle da escavação, né, e avaliação o desempenho dessa escavação. Bom, tudo isso começa então para eu saber avaliar uma escavação é propriedade de engenharia. Então, hoje, a minha função é fazer controle de qualidade de projeto ou controle de qualidade de produtos geotécnicos, né? Porque quando eu falo controle de qualidade de projeto, não é só o projeto final, que é o desenho que você vai fazer a terraplanagem, mas é sobretudo desde a linha, do começo da linha de produção, topografia e sondagem, para chegar depois nos desenhos de projeto, no relatório de projeto, que tem as especificações, e na instrumentação desse aterro, desse corte, dessa escavação, dessa fundação, desse solo reforçado, né? Dessa barragem. Né? Então, eu preciso, aqui no resuminho meu, as propriedades de resistência. As propriedades de resistência tem toda uma série de eventos que precedem chegar nas propriedades de resistência, mas eu preciso das propriedades de resistência para poder fazer os cálculos de engenharia. E não só do trecho que eu vou escavar, mas do que permanece também abaixo do trecho que eu vou escavar. Então, a sondagem deve estar configurando não só a região que eu vou escavar,
mais abaixo dela, até uma profundidade que seria necessária para garantir a segurança desse talude que a gente vai fazer. Eu tenho que saber as condições do lençol freático, eu tenho que saber onde está o nível d'água e a sazonalidade desse nível d'água, para poder então saber se eu estou escavando abaixo do nível d'água, não estou escavando abaixo do nível d'água, se o nível d'água só está abaixo aí dessa camada 1, 2, enfim, ou não tem nível d'água. Mas também nesse momento tem que lembrar das chuvas, das infiltrações, porque o lençol freático ele aparece porque as águas caíram do céu, infiltraram através dos vazios do solo e chegaram começaram a represar, vamos dizer assim, e aí então tem o lençol freático, tem uma rede de fluxo entre os grãos lá embaixo, né? Os aquíferos, né? Bom, e a partir daí, então, verificar o problema de infiltração. Quando chove, a água infiltra, e eu tenho que simular em laboratório essa chuva nos ensaios de laboratório com inundação para ver se eu tenho afetação da resistência do solo. E com esses elementos, então, eu tenho que verificar a estabilidade do talude, a ruptura, passando pelo pé, passando pelas camadas inferiores, e então estimar também os recalques, problema de compressibilidade e, como eu já falei, de infiltração, né? Então eu tenho que tomar cuidado com essas três coisas para que essa escavação seja segura, para que essa escavação seja econômica e para que essa escavação seja feita no prazo que é do interesse do cliente ou da necessidade de se anteceder a alguma chuva ou a implantação de um prédio, enfim, alguma variável. E aqui a parte de cálculo propriamente dito, é um método chamado de Felênius, é um matemático, em 1955, o ano que eu nasci, né? O Felênius, que era um matemático, ficou observando como aconteciam essas rupturas desses desníveis, desses barrancos, desses taludes. Ele observou que essas rupturas eram tipicamente circulares, né? Não são todas, não, mas eram circulares. E aí ele inventou um modelo considerando uma superfície circular, que é essa aqui. Essa não. São infinitas, infinitas também é um termo forte, mas são milhares de superfícies que os programas de computador verificam. Então eu estou pondo aí o desenho de um dele para matematicamente tentar explicar alguma coisa. Não se preocupa aqueles que não são afetos à matemática, porque eu também não sou muito afeto à matemática, mas eu tenho um mínimo de compreensão e necessidade de saber disso, como profissional que sou desse assunto, né? Essa a gente chama de lamela 6, essa parte, porque a ideia é como se corta um bolo em fatias, o maciço aqui foi cortado em fatias, um total de 7 fatias. E a sexta fatia, né, que então o círculo define aqui a base, é o que está sendo estudado, né, nesse modelinho de cálculo. Então, nós temos um peso dessa fatia, essa fatia tem uma força que empurra ela para baixo e tem uma força que segura na base para ela não descer. E também nessa interface, né, nessa linha, você, além de ter o atrito que segura, né, você também tem a coesão. Bom, nesse momento eu não consigo ir muito adiante, mas a partir disso aí eu vou calcular o coeficiente de segurança. Ele deve estar acima de 1,5. As normas contemplam e citam esses coeficientes de segurança. E dependendo do nível de risco de vidas e materiais ou ambientais, eu vou ter um fator de segurança. Bom, o nosso objetivo aqui foi passar isso e sempre destacando que eu estou disponível todos os dias, segunda a sexta, às 16 horas. Está aí embaixo, no primeiro texto, primeiro item, o nosso grupo do WhatsApp, e lá você tem o meu WhatsApp, e através do meu WhatsApp você pode falar comigo, falar que viu os cursos, e nós agendamos, nesse horário que eu já tenho programado, um workshop, né, sobre o que você tem de dúvida. Você pergunta e eu respondo,
E o que eu quero é trabalhar junto com você e, e, e vice-versa, né? De tal sorte que a gente possa um ajudar o outro. Você me ajuda ao servi-lo, porque eu tenho uma obrigação com Deus, pelo que Deus me deu, servir você que está me ouvindo, e você tem uma necessidade e a gente vai ajudar, tá bom? Então, a minha obrigação é servir. Se você me dá a oportunidade de te servir, eu fico grato, porque eu também vou ser servido por você com essa necessidade. Até a próxima mini aula e vamos participar do workshop, pessoal.